Olá, queridos, graça e paz. O tema hoje é: a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Eu vou fazer uma pequena introdução, falar um pouco, um pano de fundo, para que a gente possa entender esse texto. Nós vamos entender esse texto à luz da graça de Deus. Então vamos lá. Para os judeus, a festa do Pentecoste é uma celebração de entrega da lei de Deus, dos 10 mandamentos, que ocorre 50 dias após a festa da Páscoa. Então, quando o povo de Israel estava no deserto, Deus deu aos israelitas os 10 mandamentos, ali no Monte Sinai. Então foi celebrado ali o primeiro Pentecoste, 50 dias após a festa da Páscoa. Esse foi celebrado o primeiro Pentecoste, o Pentecoste da lei, entrega da lei. Mas a gente vê nesse texto o que aconteceu depois. A gente vai ler isso lá em Êxodo 32, 28. Eu não vou ler para ganhar tempo, mas se vocês quiserem, vocês analisem aí em sua Bíblia. Lá em Êxodo 32, versículo 28, a Bíblia diz que 3.000 pessoas morreram na entrega da lei. A história está lá. Nós vamos comparar isto com um outro Pentecoste, o Pentecoste do Novo Testamento, que está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que diz que quando Deus deu o Pentecoste, na descida de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 41, se eu não me engano, na descida do Pentecoste, quando Deus celebra ali o dia de Pentecoste, a Bíblia vai dizer que 3.000 pessoas foram salvas. Então analisemos então o primeiro Pentecoste, lá no Sinai, quando se comemora a entrega da lei, do decálogo, da lei de Deus, 3.000 pessoas morreram. O segundo Pentecoste, ou seja, o primeiro Pentecoste da graça, que institui a graça, sendo ele a celebração do primeiro Pentecoste como uma festa de cumprimento do outro Pentecoste. Eu não vou querer me aprofundar nisso. O que acontece? 3.000 pessoas são salvas, o que mostra que a letra mata, mas o Espírito dá vida. No Pentecoste de Atos dos Apóstolos, celebra o dia em que o Espírito Santo desceu e inundou toda a casa, como diz ali, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. É a celebração do período da graça de Deus. Então a lei que foi dada e escrita e gravada em pedras ministrou morte para 3.000 pessoas, como diz o apóstolo Paulo. E ele chama de ministério da morte e ministério da condenação. Está lá em Coríntios, segundo epístola de Paulo a Coríntios, capítulo 3, versículo 7 ao 9. Por outro lado, o Espírito Santo ministrou vida e 3.000 pessoas foram salvas. Vamos extrair uma verdade prática para nossas vidas dessa grande tipologia e ensinamento que a Escritura nos mostra. Veja, quando você se submete à lei, tentando guardar os mandamentos da lei, há uma passagem lá nessa história do Antigo Testamento que eles dizem assim: tudo que Deus mandar, nós faremos. Imediatamente eles começam a errar. Então, quando você se submete a essa lei, a esses mandamentos para ser abençoado, na verdade, ele te leva à morte. Porque no ministério do Espírito, ou ministério da graça, nós somos abençoados pelo que Cristo fez e não por uma conduta, ou seja, o quanto eu sou para conquistar, o quanto eu consigo para chegar. Esse não é um ministério do Espírito, esse é um ministério da lei. Quando você se submete no ministério da lei, ele gera
morte, ele te levará morte. Você estará vivendo uma vida como um escravo. Seu casamento será gerado estresse, porque tudo gira em torno de uma pressão. O que é essa pressão, Peterson? Uma conduta. Tudo gira em torno de uma conduta certa, correta para ser e para ter. Seu ministério vai ser sempre assim, vai ser como a onda, a Bíblia diz, uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Sua carreira profissional, quando você se submete à lei, todas as áreas da sua vida serão afetadas, porque ela gera morte, estresse, na verdade, gera pressão. Vamos colocar pressão, como uma panela de pressão. Você está ali, você tem que fazer, A palavra que mais você vai ouvir com ministérios que pregam essa aliança da lei, o primeiro Pentecoste é obedeça, obedeça, obedeça. Ministérios que pregam a lei sempre vai estar falando para você, obedeça. E ali gera uma coerção, ou seja, se você não obedecer, você será maldito. Eles lançam a maldição de Deuteronômio capítulo 28. Ou seja, sempre com condições, com coerções e algo que gera estresse. Então, nesse momento, talvez você esteja pensando, tá bom, Peterson, e o que eu devo fazer com tudo que eu aprendi? Porque o que eu aprendi desde então foi obedeça para ser abençoado. Sim, querido, eu também vivi assim. Muitos anos da minha vida vivi dentro de uma instituição que pregava esse tipo de aliança, a aliança da lei, o quanto você obedece para ser abençoado. Mas Romanos capítulo 5 vai dizer, pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. Quem é este homem que obedeceu até o fim? Jesus. Então, o que eu devo fazer? Querido, certa feita, escutei um grande pregador, que eu tenho ele como meu pai na fé. Talvez isso soe meio estranho, mas foi um homem que viveu no ano de 1800, Charles Haddon Spurgeon, quando em uma pregação onde eu entrava em casulos espirituais, ele disse, você terá que jogar tudo fora. Toda teologia, todo status, todos os paradigmas, todos os conceitos, tudo aquilo que te leva a viver uma vida pautada na lei, você terá que jogar fora. Veja, enquanto a lei causa coerções, estresses, pressões em toda a sua vida, a graça, ela sempre vai gerar algo bom em sua vida. Ela vai gerar liberdade que existe na graça. Ela vai gerar espiritualidade boa em sua vida. Ela vai gerar paz com Deus e consigo mesmo. Ela vai gerar uma vida completa. Você vai entender que em Deus seus objetivos são alcançados. Em Deus você pode sonhar, porque Deus agora rasgou o véu, Jesus rasgou o véu ao seu favor, para que você entre na presença de Deus, não por causa da sua conduta, o quanto você consegue se consagrar, mas porque Cristo rasgou o seu próprio corpo para que nós entramos. Então eu lhe pergunto, querido, você está disposto a jogar tudo fora? Jogue a lei que te prende debaixo da servidão fora. Viva um evangelho que não é gerado em estresse, em quanto você obedece, quanto você é fiel. Deus está te chamando, venha para a minha graça. Bom, eu quero dizer algo para você nessas poucas palavras da exposição de A Letra Mata e o Espírito Vivifica. Amigo, se você tiver ao menos pensando nisto dentro do seu coração, eu quero te dizer que a maravilhosa graça está te enamorando, está te chamando para um evangelho puro, para um evangelho simples, um evangelho que aponta Jesus, não aponta você, não aponta eu, nós seremos falhos. Veja, não é um evangelho que você está salvo hoje e amanhã você está condenado. Não é um evangelho de
bem me quer, mal me quer. Não, queridos, não. É um evangelho pautado num amor incondicional e imutável. Ele se funda em um amor indescritível, gerado na eternidade. Eu quero dizer algo para você. A Bíblia diz em Jeremias 31, versículo 3: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Querido amigo, querida amiga, que você está ouvindo essa palavra, a exposição de um texto à luz da graça de Deus. Se a graça está te enamorando, está te chamando, se você está parando para pensar, será que este evangelho que me ensinaram, de hoje salvo, amanhã condenado, hoje abençoado, amanhã amaldiçoado, será que isso está certo? Durante tantos anos eu fui ensinado assim. Bom, querido, querida, se ela te escolheu, se essa maravilhosa graça te escolheu, com certeza ela te conquistará, porque ela é dócil. E a Escritura diz: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum, de maneira nenhuma, numa versão mais aplicada no momento, diz: de maneira nenhuma eu o excluirei. João 6, versículo 37. Saia do evangelho coercitivo, do evangelho de pressões e condições. Olhe o evangelho da graça, que aponta Jesus Cristo, porque o seu fardo é leve, seu jugo é suave. Que Deus te abençoe tremendamente. Amém.